Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à nossa live. A nossa live hoje veio com uma edição especial nesse dia, né? Nós não estamos acostumadas, não é um hábito nosso fazer a nossa live na sexta-feira, mas eu quero implementar e eu espero que vocês curtam. Hoje nós vamos conversar sobre sororidade e a mulherada que foi entrando, eu vou pedir para que fique, porque eu quero que essa live seja um debate saudável. Eu quero muita interação de vocês, porque sororidade é muito importante, sim. E é bastante bacana também que tenham homens aqui, para que vocês compreendam sobre o que nós falamos, sobre a importância da sororidade e da mulher dentro de todos os ambientes. E por que, afinal de contas, eu resolvi falar desse tema? Primeiro, porque eu sou mulher. Segundo, porque eu trabalho com mulheres. Terceiro, porque sim, nós ainda, por mais que muitas pessoas não admitam, nós ainda estamos à margem da sociedade em muitos aspectos. E muitas vezes nós somos abandonadas por mulheres. Nós vivenciamos situações difíceis, desafiadoras, pelo simples fato da gente ser mulher, e outras mulheres muitas vezes julgam a gente por conta disso. Então hoje nós vamos falar sobre sororidade. O que é sororidade? Para que sororidade serve? Por que é importante? Porque é bacana a gente falar sobre sororidade e principalmente como a gente pode praticar a sororidade dentro das nossas vidas e com todas as mulheres e pessoas que estão à nossa volta. Meus amores, o que é, onde vive, de que se alimenta a sororidade? Nós vamos falar hoje na nossa live. Bom, eu quero que vocês compreendam que sororidade, apesar de ser uma palavra difícil e nova, que dentro aqui do Brasil ganhou bastante visibilidade no Big Brother do ano passado, onde tanto se falou em sororidade. Antes do Big Brother, poucas pessoas sabiam o que sororidade significava. E hoje eu quero trazer para vocês o significado dessa palavra que ainda é estranha aos nossos ouvidos, mas tem uma importância essencial para as nossas vidas. A sororidade é muito simples de ser compreendida. É o companheirismo, é a rede de apoio que tem que existir entre nós mulheres. É muito importante que os homens saibam, entendam o que é sororidade, para que eles, inclusive, compreendam como a gente vai agir a partir de agora. Mas, na verdade, é uma prática, é um comportamento para ser disseminado entre mulheres, entre nós, do público feminino. É o companheirismo, a ajuda, a rede de apoio que é tão importante entre mulheres. Tati, mas por que você fala que é tão importante assim? Por que não existe um termo de sororidade para homens? Meus amores, por mais que a gente tente não enfrentar a realidade, por mais que a gente diga e afirme que os tempos mudaram e que as relações entre homem e mulher são vistas da mesma forma, isso não é verdade. Nós vivemos num mundo e numa sociedade extremamente machista. E por isso, inclusive, que nós muitas vezes temos crises de autoestima, falta amor próprio na gente. Por isso que muitas vezes a gente se ferra, a gente se fode tanto em relacionamentos. Porque nós, de fato, vivemos numa sociedade extremamente machista. E o que é mais doloroso quando a gente observa o comportamento social? A gente observa que muitas mulheres são tão machistas quanto homens. E todas as vezes que a corda arrebenta para o nosso lado, tem inúmeras mulheres que apontam o dedo para julgar ao invés de oferecer apoio. E eu queria que a gente trouxesse aqui juntas exemplos de comportamentos e de hábitos e de situações na vida cotidiana que provam que a sociedade é bastante machista ainda e que nós ainda estamos na margem, que nós ainda temos medo. Meus amores, a violência doméstica, principalmente em tempos agora de pandemia, aumentou muito. Quem que vocês acham que andam apanhando em casa? Vocês acham que são os maridos, que são os homens ou que são as mulheres? Quando existem casos de violência doméstica, quem é que apanha?
Somos nós. O que vocês acreditam que existe mais dentro de empresas? Assédio a homens ou assédio a mulheres? Assédio sexual, assédio moral? Nós ainda recebemos menores salários, acreditem. Quando nós passamos perto de uma obra, e isso acontece muito, sim, ainda, nós recebemos elogios muitas vezes um pouco impertinentes. Homens precisam passar por isso? Quando eles passam na frente de qualquer comércio, de qualquer obra ou qualquer espaço comercial, eles precisam lidar com o desrespeito? Eles são objetificados de alguma forma? Eles podem responder se estiverem assistindo esse vídeo. Mas se isso acontece, eu desconheço. E isso acontece ainda comigo. Bastante. Vamos pensar em outra situação. Se colocar um monte de mulher numa sala e só um homem, vamos colocar numa sala de portas fechadas, 10 mulheres e um homem. Vocês acham que esse homem vai sentir medo? Eu acho que ele vai se sentir num harém, né? Ele vai se sentir, meu Deus, no paraíso. Venha a nós, o vosso reino. 10 mulheres e um homem trancados dentro de uma sala. O homem ia se sentir no paraíso. Agora vamos fazer o contrário. Coloque 10 homens dentro de uma sala e uma mulher e tranca a porta. Como é que você acha que essa mulher vai se sentir? E daí você me responda se a sociedade não é machista. Você ia se sentir segura dentro de uma sala trancada com 10 homens que você não conhece? Eu não me sentiria segura, vou ser bem sincera. Então eu quero frisar, eu quero ratificar, eu quero deixar aqui registrado que o machismo existe sim, que nós vivemos numa sociedade machista sim, e que a nossa energia e o sexo feminino é visto ainda como o sexo frágil, como um ser inferior. E isso é claro, para mim isso não tem dúvidas. Observem a nossa criação. Observem os brinquedos que a gente brinca e os filmes que a gente assiste. Nós somos condicionadas e criadas para querer homens na nossa vida, para se apaixonar por príncipes encantados, para nos sentir protegida diante do seio de uma família. Nós somos condicionadas. Muitas vezes a gente acredita que tem um sonho de se casar, mas na verdade nós fomos condicionadas. Agora observem quem são os heróis dos meninos. Se os meninos eles assistem romance ou se eles assistem séries de super-herói, onde homens, porque nunca de super-heroína, sempre de super-heróis. Os Cavaleiros do Zodíaco são todos homens. Os Vingadores, a maior parte deles são homens. E vamos ver agora com o filme da Viúva Negra se eles vão para o cinema com tanta empolgação quanto eles vão para ver o Homem de Ferro, o Hulk ou o Thor. E muitas vezes isso acontece até com nós, mulheres. Então, compreendam que por mais que a gente tente negar, o machismo existe e o machismo ele é muito forte, ele é muito enraizado na nossa sociedade. Tá tudo certo com isso. Tati, isso te traz revolta? Isso te traz angústia, chateação? Você se sente menor por ser mulher? Você queria ser homem? De jeito nenhum. Eu amo ser mulher e se existe reencarnação, eu quero vir mulher 20, 30 mil vezes porque eu amo ser mulher. E eu não resisto e não tenho absolutamente nada contra o inconsciente coletivo, a forma com que nós somos criadas. Até porque, meus amores, ficar negando a realidade é sofrimento. Se eu ficar revoltada com a criação das meninas, com o jeito com que nós somos condicionadas, eu só vou gastar o meu precioso tempo. E eu prefiro gastar o meu precioso tempo e a minha preciosa energia trazendo luz para as mentes de vocês e não criando uma revolta ou fazendo com que vocês queiram fazer um movimento ou ir contra XPTO. Não tenho interesse nisso. Eu prefiro realmente fazer uma mudança interna em mim e em quem eu conseguir tocar a vida do que querer criar uma revolução feminista. Não que eu não ache importante esses movimentos, eu acho. Mas a minha pegada é mais essa aqui que vocês estão vendo. É realmente uma questão mais de elevação de consciência e mais educacional, para que a gente consiga plantar essa sementinha nas nossas vidas e nos nossos corações e a gente possa ir semeando, e a gente possa ir passando esse ensinamento para as pessoas que estão perto da gente, para as mulheres que estão perto da gente, para os nossos filhos, caso a gente tenha filhos, e indo fazer
assim uma mudança gradativa e uma mudança sustentável, para que devagarzinho a sociedade e os homens também entendam que nós temos igual valor. Homens foram feitos para admirar homens. Observem. Por isso que as relações muitas vezes são tão injustas. Observem. Gente, desculpa, com licença. Observem o que aconteceu no Big Brother essa semana. Nós tivemos um caso clássico onde o machismo estrutural foi escancarado. Tivemos uma menina linda que tinha um coração gigantesco, mas se apaixonou pela pessoa errada. Esse cara que tinha um comportamento extremamente machista dentro da casa e um comportamento abusivo em relação a ela, ele foi protegido em inúmeros paredões e quando ela foi punida por ter se apaixonado pela pessoa errada. Sendo que os dois adversários da Carla Dias já tiveram comportamentos exacerbados relacionados a mulheres. O Fiuk, ele se comporta de uma maneira muito agressiva, passivo-agressiva em relação a Juliette. Em muitas situações, o Rodolfo, ele fez realmente um comentário extremamente machista nessa mesma semana e por isso que ele foi para o paredão. Foi por conta de um comentário machista, por conta de um comentário inadequado em relação à vestimenta do próprio Fiuk. E quem foi punida por ter se apaixonado pela pessoa errada? A Carla Dias, que até então vinha se mostrando uma pessoa muito boa, muito honesta, muito verdadeira, segundo os próprios princípios. E eu ouvi de muita gente durante essa votação nós precisamos proteger a Carla, por isso que a gente precisa tirar. Meus amores, nós mulheres não precisamos de proteção, não precisamos que outras pessoas, outras mulheres queiram nos proteger, nós não precisamos que homens nos protejam. O que nós precisamos é de apoio, o que nós precisamos é de mãos dadas. O que a gente precisa é de alguém para falar assim, olha, conta comigo. Independente das suas escolhas, eu estou do seu lado. É isso que é sororidade. Quando a gente fala de proteção, a gente está se colocando e colocando as mulheres numa posição de como se elas não pudessem se proteger sozinha. A Carla é maior, vacinada, trabalha desde os 2 anos de idade, ela é independente. Ela não precisava ser punida para que para que a gente proteja ela do Arthur e do machismo e dos abusos que ele estava cometendo. A Carla não precisava de proteção. Ela precisava de apoio e ela não teve, porque tiveram inúmeras mulheres que julgaram o comportamento dela. E eu usei muito dentro das minhas redes sociais o exemplo de comportamento que ela estava tendo como um exemplo do que a gente não deve fazer dentro da dinâmica de conquista, dentro da dinâmica de um relacionamento. Mas em nenhum momento eu quis e eu desejei que ela fosse punida por estar se entregando demais, de uma forma desproporcional a quem não merecia. Muito pelo contrário, eu acho inadmissível que ela tenha saído antes do abusador, sendo que o abusador foi para o paredão 2 vezes e não saiu. Concordo que existiam pessoas que eram prioridade para sair no lugar dele, mas eu ainda acho inadmissível o que aconteceu. Eu acho que faltou muito de sororidade, de companheirismo, de união entre as mulheres para deixar a Carla Dias no programa e não que ela tivesse que ganhar, mas que ela ficasse pelo menos que ela ficasse no programa pelo menos mais tempo do que a pessoa que causou todo esse constrangimento em rede nacional, que na verdade foi o Arthur. Então eu observo em pequenos sinais do dia a dia a imensa falta de sororidade que ainda há. Nós, mulheres, muitas vezes somos as primeiras a apontar o dedo para outras mulheres, e isso é muito triste. Por que é importante desenvolver sororidade, meus amores? Porque uma mulher sozinha, ela não tem voz. Ela não tem voz. Se uma mulher, por exemplo, vai numa delegacia fazer um BO, denunciar um abuso,
quantos questionamentos não existem em relação àquela denúncia que ela está fazendo. Quando teve aquele caso da Mari Ferrer, que foi esculachada durante uma audiência pelo advogado do réu e pelo próprio juiz, eles estavam claramente duvidando das coisas que ela estava falando. E muitas mulheres que eu vi e que eu ouvi da própria boca chegaram a questionar aquilo que ela estava trazendo para a audiência. Então, não pensem que nós vivemos hoje numa sociedade igualitária. Não pensem que os homens enxergam a gente como nós enxergamos eles, ou como eles próprios se enxergam. Isso não acontece. Não está tão bom assim quanto as pessoas gostariam de acreditar. Não tá, não é o que acontece. E é muito triste observar que nós mulheres... Ah, coisa linda! Tô com saudade de você, Beta. Desejo o mundo inteiro para você, meu amor. O mundo inteiro. E muitas vezes acontece de nós mesmas, nós mulheres, julgarmos outras mulheres por suas escolhas, por suas atitudes. Quantas vezes, e eu quero que vocês sejam muito honestas, meninas, com vocês mesmas, quantas vezes vocês não julgaram uma mulher pelo comportamento, pelo jeito que ela estava se comportando numa festa ou numa balada? Quantas vezes vocês não julgaram outras mulheres por conta da roupa que ela estava vestindo? Quantas vezes vocês não julgaram outras mulheres porque elas resolveram, por exemplo, não trabalhar e ficar em casa cuidando dos filhos? É uma escolha dela e tem que ser respeitada. Quantas vezes vocês não julgaram outras mulheres porque elas falaram que não têm vontade de ter filhos? Quantas vezes? Quantas vezes vocês não julgaram outras mulheres porque elas estavam querendo muito se relacionar, estavam desesperadas atrás de homem? Ou vocês julgaram essas mesmas mulheres quando elas cansaram e falaram que elas não queriam mais se relacionar porque elas estavam cansadas? Ou quando elas descobriram que tinham outra orientação sexual? Quantas vezes vocês mesmas que estão aqui assistindo esse vídeo não julgaram outras mulheres por suas escolhas? Observem, isso a gente pode pegar como exemplo, porque os homens são muito bons nisso. Vocês já observaram como os homens são unidos? Não existe, é um termo muito forte, mas a rivalidade entre homens é muito menor do que a rivalidade entre mulheres. Um homem consegue respeitar o fato da mulher ser comprometida muito mais por conta do homem, pela irmandade que eles têm, do que por conta da mulher. Pela mulher eles não se importam, mas eles são muito unidos. Vocês já observaram quando acontece isso com mulheres, como é diferente? Como muitas vezes nós mulheres não respeitamos o compromisso de outra mulher, incentivando assim um comportamento disfuncional entre aquele casal? Sim, meus amores, nós também somos responsáveis. Ah, não, eu fiquei com um cara que ele era casado ou tinha namorada, mas o compromisso dele era... Quem tinha compromisso era ele. Eu não tenho compromisso com ninguém. Você tem um compromisso, sim, com aquela mulher que está sendo enganada e traída. Você tem um compromisso, sim. E toda a energia que você usa mentindo e enganando outra mulher, pode ter certeza absoluta que fica no seu campo energético. Em algum momento... Você pode estar no lugar dessa mulher. E daí, com certeza absoluta, você vai conseguir sentir na sua pele aquilo que ela sentiu. Então, tenha muita responsabilidade afetiva por outras mulheres. Homens, eles são muito bons, até porque eles são criados para admirar homens. Então, eles são muito bons nisso. E nós, muitas vezes, não. A nós falta essa irmandade, essa compaixão, essa rede de apoio que muitas vezes fragiliza e faz com que nós tenhamos vergonha ou medo de nos expor, porque a nossa voz não é ouvida e porque outras mulheres são as primeiras a julgar as nossas próprias atitudes. E a sororidade é importante por conta disso, porque nós vivemos, sim, numa sociedade extremamente machista, que já evoluiu muito, obviamente, mas falta ainda muito para ficar boa, falta muito para ficar boa. Então, não se iludam achando que tá tudo bonitinho, que a igualdade, que a isonomia está sendo respeitada, porque não tá.
E como é que a gente pode incentivar a sororidade? Como é que a gente pode dar a mão para outra mulher? Tem diversos comportamentos que podem ser praticados de modo a incentivar, de modo a apoiar outras mulheres e incentivar a sororidade, o companheirismo, a empatia, a capacidade de se colocar no lugar da outra, a capacidade de enxergar com amor aquela mulher, independente das escolhas que ela faça. Ela pode pensar diferente de você. Pode pensar, meu Deus, que como o mundo seria chato se todo mundo pensasse igual. Mas não critique, não critique. Eu vou dar um exemplo que acontece comigo. Eu, por exemplo, tem 3 anos que eu confesso para vocês que eu tenho evitado me relacionar. Por que eu escolhi isso? Porque eu me relacionei muito durante a vida e percebi que eu tinha um padrão de escolha de relacionamento que me machucava muito. Então, eu resolvi dar um tempo de modo a me conhecer o suficiente e compreender os meus padrões para que eu pudesse viver novamente relacionamentos saudáveis. E é o que hoje eu me abro para fazer, mas durante 3 anos eu evitei. Eu fui extremamente julgada por diversas mulheres quando eu explicava que eu estava, por enquanto, fechada para balanço. Eu ouvi de tudo. Eu ouvi que eu estava trocando de time e, gente, não teria problema nenhum por isso. Se eu me interessar um dia por outra mulher, eu sou tão livre que eu nunca terei problema nenhum em, por exemplo, ficar ou namorar com outra mulher se um dia eu tiver vontade. Nunca aconteceu, eu tenho 33 anos e ainda não aconteceu, talvez nunca aconteça. Mas se acontecer, eu não vou ter vergonha nenhuma de ser quem eu sou. Mas no caso não foi isso que aconteceu. Mas olha o julgamento das pessoas. Eu já ouvi falar que eu era traumatizada, ou que na verdade os homens é que não me queriam, eu estava dizendo que eu não queria me relacionar. Eu já ouvi de tudo. Eu já tive a oportunidade de sair, de conhecer pessoas que, dentro dos meus critérios, não tinham a ver comigo. E eu ouvi de muitas outras mulheres, meu Deus, como assim? Você vai perder essa chance? Como se realmente eu tivesse, como se fosse um absurdo a minha escolha de me preservar por um tempo, já que eu tinha sofrido tanto. Eu fui extremamente julgada por evitar relacionamentos durante 1, 2 anos da minha vida. Eu tenho um filho de 9 anos de idade e eu sou uma mãe muito feliz e satisfeita. Mas eu sei eu sei o que é criar um filho sozinha. Eu sei o que é criar. Eu crio meu filho sozinha há 5 anos e eu optei por não ter mais filhos. Tudo bem que eu não tenho relacionamento, mas mesmo que eu tivesse hoje, eu não quero ter mais filhos. E eu sou extremamente julgada por isso. Muitas mulheres, mas você não vai dar um irmãozinho pro Renato? Ah, mas você não vai reconstruir a sua família? Como se eu precisasse de outro filho para ter uma nova família. E eu só quero que vocês compreendam como as nossas atitudes, elas são extremamente julgadas. Eu sei que o meu comportamento, ele é visto como um comportamento rebelde por muitas pessoas, inclusive por muitas mulheres. Quebrar esse padrão comportamental é um desafio. E é necessário muita sororidade para que a gente possa ser quem a gente é. Então, Tati, como é que eu posso praticar a sororidade? Meus amores, não julguem. Todas as vezes que uma mulher tiver um comportamento ou fizer uma escolha que é diferente da tua, não julga. Acolha. Se você gosta muito de trabalhar e você tem uma vizinha que optou por ser dona de casa, não julgue a escolha dela. Permita que cada pessoa viva a própria vida à sua própria maneira. Ah, tem uma mulher que é solteira e é namoradeira que só. Não julgue ela ser namoradeira, deixe ela viver a vida dela. Ah, Tati, mas tem uma que ela é namoradeira, ela dá em cima de homem casado. Meus amores, cada ser humano tem que carregar o fardo, e muitas vezes esse fardo é muito pesado das próprias escolhas. Então, até quem tem comportamentos que não são tão bacanas, que são socialmente imorais,
Deixe que essa pessoa arque com as consequências e com a energia da escolha dela. Eu não preciso colocar mais peso nisso. Olha as pessoas com amor, olha as pessoas com empatia, porque quem vai pagar a conta dela é ela. Eu não tenho que colocar mais nessa conta. Eu tenho que me preocupar com as minhas escolhas, com as minhas ações, com as consequências do que eu escolho ser e fazer, e não com a de outras mulheres. Então, se eu não concordo com esse comportamento, é simples, é só eu não fazer. Então, não julgue mulheres que agem diferente de você. Outro jeito de praticar a sororidade que eu acho muito bacana é buscar consumir o produto de outras mulheres. Busque empresas de mulheres, busque produtos que foram desenvolvidos por mulheres, porque sim, gente, nós vivemos numa sociedade machista e temos desvantagens no mercado de trabalho e em qualquer outro mercado. Observe o cenário político brasileiro. Olha a diferença na quantidade de homens e na quantidade de mulheres que tem. É diferente, é duro, muitas vezes a gente quer negar essa realidade, mas é a realidade. Então, por gentileza, se vocês tiverem a oportunidade de incentivar o empreendedorismo feminino, de consumir produtos que foram produzidos, cultivados, vendidos por mulheres, não percam essa chance. Bora dar uma força para as amigas. Vamos consumir o produto delas, dar valor para o trabalho que elas têm. Ofereça sempre ajuda e apoio. Além de não julgar e de não criticar, apoie, ofereça seu colo, ofereça seu ombro. Ao invés de julgar uma mulher que, por exemplo, apanha dentro de casa do marido, ao invés de ficar falando que ela gosta de apanhar, que se ela tá lá até hoje é porque ela gosta de apanhar, ao invés de falar isso, ofereça apoio, ofereça ajuda. Amiga, vizinha, colega, o que eu posso fazer por você? Diz para mim qualquer coisa que eu posso fazer por você que eu faço. Se puder denunciar o abuso sem até que ela saiba, denuncia por ela. Por ser uma rede de apoio, por ter empatia, por pensar que você não queria estar vivendo aquilo que ela está vivendo. Então, ofereça apoio e ajuda sempre que você tiver oportunidade para outras mulheres. Não veja outras mulheres como rivais. Vocês já observaram como a rivalidade feminina existe e ela é incentivada? Não enxergue outras mulheres como sua rival no ambiente de trabalho, dentro do relacionamento. Não observem, não interpretem rivalidade como uma coisa positiva. Quer ver uma rivalidade que é muito incentivada? A rivalidade entre eu e a atual do meu ex. Gente, essa rivalidade não existe. Abençoa a relação do seu ex. Não tenha raiva. Se uma mulher está namorando ou está casada, não fica desejando, não pirraça, não dá em cima do marido dela, meu amor. Não bora fazer com as nossas amigas, com as nossas colegas, aquilo que a gente não gostaria que fizessem com a gente. No final das contas, é tão simples, a gente que complica. Tem tanto homem no mundo, meus amores. Tem 3,5 bilhões de homens no mundo. Qual que é a necessidade da gente dar bola para um cara que é de outra amiguinha nossa? Não tem necessidade nenhuma. E outra, se o cara tá fazendo isso com ela, ele vai fazer com você também. Então não dê bola para ele, porque na melhor das hipóteses, ele pode largar ela e ficar com você. E daí quem vai ser a chifruda vai ser você. Porque não pense você que você é melhor ou superior do que aquela mulher que está do lado dele. Não é não. É a mesma coisa. E o problema não tá com ela ou com o comportamento dela. O problema tá com o cara. Então não se coloque numa posição de rivalidade com outras mulheres, muito menos dentro de um relacionamento, muito menos dentro de uma conquista. Tem tanto homem no mundo, não tem por que a gente brigar por conta de homem ou por conta de qualquer outra coisa, porque tudo que existe nesse mundo, tudo que existe nesse universo, nesse cosmos é abundante. Tudo é abundante. Não tem por que a gente entrar numa disputa por nada e nem por ninguém. E outra coisa que eu quero sugerir para que você pratique a sororidade na sua vida, eu vou sugerir que você reflita sobre os seus julgamentos, reflita sobre as suas críticas. Toda vez que você aponta o dedo para uma mulher por conta de um comportamento que ela está tendo, observe se essa mesma situação acontecesse com um homem, se você teria esse mesmo julgamento. Se você se comportaria da mesma forma, se você olharia com os mesmos olhos. Preste atenção. Observem quando tem um caso, por exemplo, de infidelidade.
quando um homem trai uma mulher e quando uma mulher trai um homem? Quais são os conselhos que geralmente a gente ouve? Homem é assim mesmo, perdoa, relacionamentos são assim mesmo, a família é mais importante. Passa por cima disso, supera. Aquela mulher que ele ficou é só uma mulherzinha à toa. É você que é mãe dos filhos dele. Fica do lado dele, aguenta esse chifre, carrega esse chifre. A gente ouve isso muito, meus amores. Agora, quais são os conselhos que os homens dão para os homens que por alguma razão foram traídos por suas mulheres ou esposas? Ela é uma puta de ter feito isso, ela é uma rapariga. Você vai ficar do lado dela, você é um trouxa, você é um corno, você é um chifrudo, você é um fraco. Observem a mesma situação quando acontece com um homem e quando acontece com uma mulher. O julgamento é completamente diferente. Observe uma mulher andando na praia de biquíni e um homem andando de sunga. Quem é que vai ter que ouvir mais piadinha? Quem que vocês acreditam? Uma mulher bonitona passeando de biquíni ou um homem fortão? Vocês acreditam que um homem vai passar por algum constrangimento ou enfim? Bota um homem para passar embaixo de uma obra e bota uma mulher para passar embaixo de uma obra. Meus amores, a realidade é essa. E muitas vezes, nós somos muito críticas, muito duras ao olhar, ao analisar e ao interpretar o comportamento de outras mulheres. E quando a gente para pensar e fala assim, nossa, se fosse um homem na mesma situação, será que eu teria tanta rigidez na hora de julgar? Será que eu seria tão rígida, tão dura na hora de condenar aquela atitude? Na verdade, eu sugiro que a gente evite o julgamento de homens e mulheres. Mas quando a gente fala de uma mulher, a gente tem que ter realmente uma compaixãozinha a mais. Porque nós compartilhamos, meus amores, das mesmas dores da maior parte das mulheres. Nós, mulheres, tivemos a nossa energia feminina reprimida historicamente. Tudo que está relacionado à energia feminina, a parte emocional, porque a mulher é muito emocional, a flexibilidade, tudo que está relacionado ao feminino foi extremamente suprimido durante séculos e séculos e séculos e séculos e séculos. Houve uma supremacia do homem e da energia masculina durante toda a história da humanidade. E ainda é muito difícil, inclusive, para nós mulheres encontrarmos esse lugar de importância equiparada. E a sororidade, ela surgiu, ela veio para que a gente fortaleça esse movimento, para que a gente tenha a nossa voz ouvida, as nossas características respeitadas, para que vocês compreendam o quanto é sério isso. Na época da Inquisição, mulheres que faziam poções ou que, de alguma forma, usavam a sensualidade que é típica da energia feminina para qualquer coisa, elas eram consideradas bruxas e queimadas na fogueira. Vocês têm noção do que é isso? Essas bruxas que aparecem nos livros de história, elas não eram bruxas. Elas só eram mulheres utilizando os recursos femininos que elas tinham. Mulheres eram queimadas na fogueira por serem mulheres, somente. Essa história de bruxaria é papo furado. É verdade, não é o que acontece. Ao contrário, as mulheres sempre julgam mulheres e o homem sempre passa pano. Exatamente. Meus amores, liga agora pro melhor amigo do teu boy. Deixa o teu boy aí do lado. E pergunta assim, fulano, o mozão tá aí com você? O seu mozão pode estar do teu lado. Você pode ter certeza que o melhor amigo dele vai falar assim, tá aqui comigo. Deixa eu falar com ele. Ai, que ele foi no banheiro. Já já ele te liga. Meus amores, os homens, eles se protegem. E as mulheres, muitas vezes, elas se enxergam como rivais. E isso é um pecado. Isso é uma violência com a nossa natureza. A gente precisa se proteger. Nós precisamos a gente precisa se dar a mão, nos dar as mãos. Exatamente isso. A gente precisa andar de mão dada. E não para ver o homem como um ser que não merece respeito, ou que, enfim, de forma alguma.
Os homens, no final das contas, não tem nada a ver com isso. Vão continuar sendo amados e respeitados da mesma forma, com a natureza deles. O que nós precisamos, nós mulheres, é enxergar outras mulheres com mais amor. E muitas vezes isso não acontece. E eu espero de coração que esse conteúdo tenha expandido um pouco a sua mente, que tenha feito sentido para você e que de hoje em diante você comece a se comportar e a olhar outras mulheres com um olhar de muito mais empatia, independente das escolhas que ela faça. Pode ser completamente diferente da sua, mas isso não quer dizer que a dela esteja errada e a sua esteja certa. Nós somos seres individuais e nós precisamos compreender que verdades podem perfeitamente coexistir. E sororidade é isso, é entender, amar e respeitar a diferença entre a nossa própria classe, entre as nossas colegas, entre as nossas irmãs. É isso que é sororidade. Então não julgue e sim apoie outras mulheres. E se você conhece alguém que está precisando entender o que é e praticar sororidade, aproveita e envia o conteúdo desse vídeo para que, quem sabe, a gente comece devagarzinho a plantar essa ideia no coração das mulheres, no coração dos homens também, e daqui a algumas décadas, alguns séculos, a gente tem uma sociedade mais equilibrada, tá bom? Um beijo no coração de todos e foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima nossa live.